Olá, senhoras, senhores, moços e moçoilas e senhoritas. Espero que estejam todos bem aí. Esse é mais um vídeo aqui no nosso canal sobre demanda. Sejam bem-vindos. E acho que a gente tinha falado bem-vindo, né? Tudo bem. É, Hoje de uma forma mais inusitada, né? Arrumei a luz aqui, tentei arrumar a luz aqui para ficar um pouco diferente, né? Porque hoje eu não consegui fazer nenhuma externa. E pra gente cumprir também a meta aí de um vídeo por mês, perdão, um vídeo por dia no mês de maio. Uh, Hoje eu vou falar de uma parada bem interessante, uma parada que é uma área, nossa, que fazia tempo que eu não falava sobre, né, que é uma área que eu preciso falar, na verdade eu preciso falar muito, que é sobre cinema, falar de um filme nacional, e mais do que só um filme nacional, uma biografia, né, é uma biografia de um grande artista que vocês já viram no título aí, que é o Cobra, né. O, eu tenho uma curiosidade, assim, porque do Cobra, eu acho que antes do documentário, eu, eu acho que eu vi uma ou duas vezes que me lembra, assim, bem vagamente, uma foto dele e tal, porque você não via o rosto dele, né? Você não via nada dele. Inclusive, no próprio documentário, que é muito interessante, ele acaba dizendo que é, ele é tímido, ele não gosta de aparecer, né? Isso é bem legal, bem interessante. Mas, assim, eu quero falar um pouco de algumas características do próprio artista no documentário, né? E falar até do próprio documentário um pouquinho, né? Mas sem ficar dando spoilers, embora seja uma biografia, então, assim, quem conhece o cara, para quem conhece o cara, não vai ser nenhum spoiler, nenhuma novidade. É, a história do Cobra, né, que é de São Paulo, né, ele é do Campo Limpo e tal, e ele começou nos anos 80, ali pro final dos anos 80, né, tanto que é interessante como eles falam do apelido dele, como é que se tornou Cobra e tal, vira um adjetivo, um negócio muito louco, né, uma coisa até que com a qual eu me identifico também, porque às vezes quando você era muito bom em alguma coisa, o cara falava, você é rato, o cara é rato e tal. Cobra talvez algumas vezes também comentar nesse sentido, enfim, mas é muito interessante. Sobre a trajetória dele, né? Ele se considera um muralista, né? Isso que é legal, porque assim, a maioria das obras dele, a imensa maioria das obras dele são realmente em muros, né? E são gigantescas, né? São coisas muito grandes mesmo, né? Tem N obras dele ali, se você andar em São Paulo você vê N obras dele, né? Ali pelo centro. Tem uma parte também que é perto do Tietê, do rodoviário do Tietê, que tem um mural dele lá que tá preto e branco, assim. Me parece até que é aquela, acho que é uma coisa mais histórica, um retrato histórico. Eu não lembro exatamente o trecho, né, mas é uma obra muito bacana. Né? E como a gente espera de um documentário, óbvio que fala bastante da vida dele, ele fala, né, bastante. Não tem. A gente não vê tantas outras pessoas assim, né, no documentário, a gente vê poucas outras pessoas falando a respeito dele. Tem a parte boa, a parte ruim disso daí, né? Aí você assiste, você julga. Porque a ideia é eu falar um pouco sobre o documentário, o que eu achei do documentário. Né? O documentário é linear, ele não é como alguns documentários se propõem a fazer. É que nem precisa, tá? Até li uma reportagem sobre isso, porque esperar uma coisa mais inovadora, mais fora da caixa, porque ele realmente é um cara muito diferenciado, tal, tem coisas muito próprias dele, um cara muito característico, né, em muitas questões, mas para mim o documentário ser linear é totalmente cabível, assim, eu achei ótimo, achei legal. E, e aí você vê como que é a trajetória de um artista, né, que é muito famoso. Né? Inclusive eu lembro de uma ocasião em que eu estive em Rio Grande da Serra, fui assistir um filme de um amigo meu também, cineasta, né, professor, né, de aulas Ulisses, foi lá que eu conheci outras pessoas também. E acho que no Centro Cultural lá de Rio Grande da Serra tem por dentro assim, tem uma obra dele, né? Bem legal. Onde a gente assistiu, eu acho que é Centro Cultural, não lembro exatamente o prédio que era, ou era teatro, alguma coisa assim lá em Rio Grande da Serra que a gente foi. Né? Mas tem lá, tem quem conhece, sabe? Né? E eu falei, nossa, que legal. Né? Inclusive na época eu não tinha assistido o documentário ainda. E aí o documentário conta a história dele, né, de como realmente ele passou por várias dificuldades, né, como realmente ele ganhou muito dinheiro, como ele mesmo diz, né, que no começo, nos anos 80, nos anos 90, ele pegou muito dinheiro e gastou com besteira, né, ele conta a história do carro que ele comprou e tal, essa parte é muito interessante. E tem algumas partes que ele fala, né, sobre depressão e tal, porque ele tem essa questão, né, e, e assim, eu esperava por um lado ver um pouco mais da família dele.
especificamente a esposa e filhos, assim. É uma coisa que, não querendo dar spoiler, né, mas comentando assim, o documentário não explora muito. Tem talvez o porquê disso, talvez tenha sido uma petição deles, ou talvez não tenha sido uma escolha da própria direção. Tudo bem, né? O que importa é a história dele, né? Aí você começa a ver um pouco da ascensão dele, né? Como ele foi comentado, né? O meio que ele fez muito sucesso, que foi o meio do hip hop. Um, e algumas coisas que ele acabou criando, movimentos, tem aquele Green Pincel, acho que Green Pincel, né, que ele retrata pessoas importantes dentro de um contexto político mais como é que eu vou caracterizar aqui? É que não tem como sempre caracterizar se você não utilizar um termo tanto politizado, né? Sei lá, um pessoal mais dito progressista, talvez, por um lado, ou um pessoal mais pessoas importantes, figuras importantes, né, dentro da história mundial e que também tiveram alguma questão política, também religiosa, né? Como a Madre Teresa também, que foi alguém que ele pintou. Enfim. E as obras dele, falando das obras dele especificamente, assim, é interessante. Ele, pelo que eu vejo, ele não se propõe muito a fazer uma coisa. Acho que também, lógico, ele é contratado, então assim, ele faz o que pedem para ele, né? Eu não lembro, eu assisti o documentário faz um tempinho, mas eu não lembro de ter visto umas coisas assim que tenham originalidade, digamos assim, né? De pegar fazer uma coisa assim, muito diferente e tal. Ele tem um estilo original, né? Mas o conteúdo dele não é tão original, até porque ele faz reproduções de muitas outras obras. Então, nesse sentido, ele não é original, ele não faz coisas dele, ele cria, né? Como vários outros artistas têm mais essa ânsia e não gostam de fazer nem de copiar outros, tão um pouco de copiar coisas parecidas que eles mesmos fizeram, né? Mas é só uma característica, né? Eu não lembro de ter feito coisas assim que sejam muito do zero, né? A maioria das coisas que ele faz, ele também admite no vídeo lá que ele é contratado para fazer, ele vai lá e faz, né? E tem-se uma técnica para fazer isso, e ele já tem um nome, né? Então ele foi ali, pegou também uma onda do movimentos de música, movimentos culturais, que é onde realmente boa parte desses artistas encontram um refúgio ali, né? Porque não hoje mais, mas antigamente, anos 90, sobretudo anos 90, esses caras eles eram um tanto nichados, eu vou colocar assim, e, logicamente por muitas pessoas marginalizadas, principalmente quem lidava com rap, com hip hop na época e tal, né? Porque tinha todo um preconceito no meio, né? E alguns conceitos também embutidos, né? Mas a história dele é muito interessante, muito bonita. Para mim a parte mais, talvez a parte mais tocante assim seja a relação que ele tem com o pai dele. A parte que ele fala do pai dele, que ele conta sobre o pai dele, eu achei muito bonito, muito legal. É muito interessante, né? E aí, e a história dele, ele foi um cara que meio que foi expulso de casa, foi, sabe, meio que quase que escorraçado, não foi bem escorraçado, mas foi jogado para a vida, assim, né? E você percebe que isso o fez criar uma resiliência, assim, sabe? Porque não é fácil, cara, né? A forma como ele conta essa fase, né, que ele começa uma fase adulta e tal, é uma coisa muito complicada. E é interessante também porque ele conta ali a versão dele. Eu gostaria, por exemplo, de ouvir o que o pai dele ou a mãe dele diria assim, sobre isso, né? O que eles acharam, como eles fizeram, e por que eles fizeram aquilo e tal, né? E ele, novo ali, começa a criar uma certa independência meio que à força, né? E isso tem a ver naturalmente com um tipo de cultura que, sobretudo o pai dele, pelo que eu entendi, foi criado e que quis passar para ele. Essa é uma parte curiosa, né? Mas a gente percebe também que ele é um cara realizado, feliz na maioria das coisas que ele faz e recebe apoio. Inclusive tem uma obra feita no final que é uma homenagem, enfim, uma coisa bem bacana que ele faz numa escola onde ele estudou, que eu gostei bastante. Né? Dentre outras coisas, assim, do ponto de vista narrativo, só pra gente fechar, é um filme, é um documentário, como disse, é linear, mas eu acho super funcional, funciona muito bem, né? Tem umas transições bem legais, bem bacanas, a forma como ele conta a história também é legal, né? Até por necessidade, né? Várias tomadas são feitas com drones porque muitas obras dele são gigantescas, é uma fachada inteira do prédio, é um lado inteiro de prédios, né? E isso é muito bem utilizado nesse filme, assim, então a fotografia do documentário é muito boa, né? E ajuda super narrativamente falando, né? A gente ouvir, né, o que o cara tá falando e aprender ali, apreciar a obra dele, né, algumas das obras dele, porque ele tem várias, ele tem mais de 3.000 obras feitas no mundo, né,
e acho que mais de 35 países, ou 35 países, mais de 35, não, o número exato, né? São mais de 30 países, eu acho que uns 35 países, pelo que eu entendi. Cara, vale a pena, né? Vale a pena você assistir esse filme, esse documentário. Eu não sei onde ele está disponível hoje, infelizmente. Né? Eu assisti no cinema, assisti lá no Centro Cultural, é, mas valeu muito a pena. E assim, indico para todo mundo, principalmente quem é artista, né? Você vê que o silêncio do sofrimento é uma coisa curiosa, porque ele fala tanto assim de depressão e quando você percebe também, por mais que eu seja realizado, famoso e que tenha dinheiro, obviamente ele tem dinheiro, né? É um tipo de coisa que afeta muita gente, né? Tem esposa, tem filho, enfim, né? Mas é um grande mal. Esse é outro ponto, né? Que me pegou, assim, né, do que ele fala, né, das coisas, assim. Né? Em contrapartida, uma coisa curiosa, a maioria das obras que eu vejo dele transmitem um tipo de perspectiva mais colorida da vida e até, eu diria, risco dizer, um tanto alegre, né? Ou pelo menos tentando ser, é, talvez não alegre seja exagerado, mas mais vibrante, eu diria assim, sabe? Boa parte. Lógico que tem algumas que são preto e branco e tal, mas mesmo assim tem a característica dele, que é a marca dele, né? Aqueles quadriculados, aquelas coisas todas. Você olha e você já vê que é a marca dele, né? É isso que é a grande coisa. Porque tem muitos caras que realmente têm originalidade em alguns pontos, mas não tem tanto um estilo original. Ele tem um estilo original, né? Conteúdo original e forma original. Aliás, o conteúdo dele geralmente é replicação, mas a forma é original. Isso é interessante, né? Eu acho que é isso, né? Assista o documentário, eu achei muito bom, vale a pena. É, a gente conhecer a obra desse cara, né? Principalmente para quem é de São Paulo, ele fala de vários lugares de São Paulo que eu conheço, né? Lugares que eu já passei ali perto e tal. Eu achei muito legal isso também, que você cria um ponto de identificação, né? Eu moro em Mogi, que é aqui do lado, então eu gostei bastante. Tá bom? E peço desculpas aí porque onde estou segurando aqui o celular das extremidas básicas aí, né? Enquanto eu não arranjo um local realmente decente para colocar. Infelizmente foi o lugar que eu achei. Mas é isto. Muito obrigado por mais essa audiência sua, pela sua paciência, pela sua é, presença aqui, né? Muito obrigado. Um beijo no seu coração, fique com Deus, tudo de bom. E este é mais um vídeo do nosso canal Sob Demanda, estamos só no começo.